Fala palmeirense, beleza? Vamos trocar um papo da hora aqui. Eu tenho certeza que você que tá desse lado, muito crítico ou menos crítico, tá morrendo de saudade de não ver o Palmeiras dentro de campo esse final de semana. E a gente vai ficar mais alguns dias sem ver o Palmeiras entrar dentro de campo para defender esse manto aqui. Mas eu acho até justo todo esse contexto, porque as eliminatórias da Copa do Mundo muitas vezes acaba desfalcando as equipes brasileiras e deixando desnivelado tecnicamente o futebol. Quantas vezes nós palmeirenses e torcedores e outras equipes acabaram ficando bastante queimadas da vida, bastante furiosas, porque seus principais atletas acabavam sendo convocados para a seleção brasileira ou a seleção de algum clube sul-americano, e o time perdia bastante rendimento e às vezes acabava perdendo pontos importantes dentro do Campeonato Brasileiro. O assunto de hoje, pessoal, eu vou estar comentando um pouco sobre as declarações do Felipe Melo, tá? Que agora tem até as portas abertas em um clube argentino. Também vou estar comentando sobre a grana que o Palmeiras acabou perdendo ou deixando de ganhar de clubes europeus com transferências dos seus atletas, crias da base, tá? E também quero comentar o trabalho que o Abel Ferreira vem fazendo para quebrar tabus, beleza? Então é isso, bora para o vídeo. Mas antes eu gostaria de deixar um recado para você que não é inscrito. Inscreva-se, por favor. E quem puder, gostar do vídeo ou não, dê o seu feedback curtindo ou não, beleza? Pessoal, a situação é o seguinte, eu vou começar falando do Felipe Melo, que acabou mexendo bastante com as redes, e eu vi muitos torcedores do Atlético Mineiro falando que as declarações do Felipe Melo servem como combustível para o Atlético Mineiro. Eu vi muitos atleticanos se vitimizando e criticando o Felipe Melo, e torcedores de outras equipes que a gente sabe que os caras estão torcendo para o Atlético Mineiro contra o Palmeiras, né? Afinal, o que corintiano, São Paulino principalmente sabe fazer é secar o Palmeiras, não sabe fazer outra coisa, já que o time deles não tem competência de seguir nas competições, né? Então é o seguinte, Felipe Melo deu entrevista a uma rádio argentina, não lembro o nome da rádio nesse momento, e o que acontece? Ele foi questionado sobre se jogaria no River Plate, falou que ele não jogaria no River Plate porque ele admira muito o Boca Juniors. E o Boca Juniors é o clube, inclusive, que ele gostaria e muito de jogar na Argentina. E acabou comentando que inclusive o Atlético Mineiro só está na semifinal da Copa Libertadores da América porque o Boca Juniors foi prejudicado pelo VAR, coisa que eu assino embaixo. Quem assistiu às partidas, quem gosta de um bom futebol, sabe que no primeiro jogo não foi falta em cima do goleiro, e o segundo jogo não estava impedido o jogador do Boca Juniors nunca, né? Mesmo o Boca Juniors tendo um histórico de favorecimento nessa competição, nesse momento o Boca Juniors foi muito prejudicado. E é engraçado e estranho a gente ver erros crassos com a gente tendo uma tecnologia, o VAR, e deixar passar esses lances batidos da forma que foi. Aí ele também foi questionado sobre possível renovação com a Sociedade Esportiva Palmeiras, e ele falou que vai aguardar até o dia 31 de dezembro e depois, caso não seja procurado, ele vai estar seguindo sua vida. Eu acho que o Felipe Melo tem muita linha ainda para queimar. Se caso fizer uma renovação de mais um ano no Palmeiras, vai ser muito bem-vindo, porque eu gosto muito do estilo desse atleta. Caso contrário, que siga a sua vida futebolística muito bem em outra equipe. E já tem equipe argentina se pronunciando, inclusive, sobre Felipe Melo. Verón abriu as portas do Estudiantes para o Felipe Melo encerrar a carreira lá na Argentina. É um baita de um time, e eu acho que se o Felipe Melo fosse para o Estudiantes, agregaria demais, beleza? Agora bora para outro assunto. Palmeirense, eu tava dando uma passada no futebol, né? E eu acabei observando algumas matérias, se eu não me engano é do Palmeiras Online ou do nosso Palestra, onde dizia que o Palmeiras perdeu 127 milhões por não ter negociado alguns atletas do clube. 127 milhões que acabaria entrando no Palmeiras de forma líquida, tá? Tirando os impostos e a grana que o Palmeiras teria que pagar as equipes que também acabam tendo porcentagem desses jogadores da nossa base. Assim como o Jacuipense, se eu não me engano, é a equipe baiana que tem partes do direito do Wesley, o Guarani que tem partes do direito também do Gabriel Menino, e o Jacuipense novamente, se não me falha a memória, que tem partes do direito também do Danilo, beleza?
Mas na verdade o Palmeiras recebeu propostas por Danilo e Wesley. O Wesley acabou recebendo uma proposta que gira em torno de 47 milhões de reais do Grupo City. E o Danilo recebeu uma proposta que gira em torno de 74 milhões de reais de um clube Watford, um negócio assim, de um clube da Premier League. E o Palmeiras rechaçou, não aceitou essas propostas. E parece que a Fiorentina nos últimos dias eram atrás do Gabriel Menino. E o Palmeiras tem uma pedida de 10 milhões de reais. Cara, se o Palmeiras tiver uma pedida de 10 milhões de reais, os caras são loucos, porque 61 milhões de reais por Gabriel Menino é pouco. Na minha opinião, né, Danilo não deve sair do Palmeiras por menos de 120 milhões. O Gabriel Menino, a mesma coisa, por menos de 100 milhões, 120 milhões, não deve sair da Sociedade Esportiva Palmeiras. São dois grandes jogadores, dois jogadores que com certeza vão integrar a seleção brasileira e vão jogar como titulares na seleção brasileira num futuro muito próximo. E eu tenho certeza que são jogadores que têm grandes possibilidades, inclusive, de ganhar uma Copa do Mundo. E para finalizar o vídeo, depois de 2 dias de folga, o elenco palmeirense se reapresentou na última quarta-feira e de lá para cá vem trabalhando pesado, viu? Eu vi muitas pessoas reclamando dos 2 dias de folga que o Abel Ferreira deu pro elenco, tendo em vista um mês muito importante que nós temos. Porém, eu acho importante esse tempo, esse período de folga, desde quando voltou o futebol no último ano para cá. O elenco palmeirense é um elenco que teve muito pouco tempo com seus familiares, muito pouco tempo de descanso, e eu acho que é bom, porque quando você vive só para trabalho, 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 chega um momento que você cansa. Então 2 dias de folga foi importantíssimo para dar uma espairecida, importantíssimo para o cara conseguir comer às vezes uma coisa que ele tá com vontade, mas por conta da quantidade de jogos o cara não conseguia. Então é interessante que eles tenham tido sim esse período de folga, mas agora é foco total na sequência, foco total na Taça Libertadores da América. Vamos estar enfrentando Flamengo, depois Chapecoense, depois Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético Mineiro de novo, tá? Eu acho que dessas partidas, vou colocar uma coisa antes, o engraçado que o Corinthians mais uma vez entra no caminho do Palmeiras, isso daí é o destino. Foi sorteado antes, então assim, não tô colocando a culpa pra cima dos caras. Só que eu gostaria que o Palmeiras enfrentasse eles com o que nós temos de melhor, tá bom? É um confronto muito esperado, principalmente pelo lado corintiano, já que eles reforçaram o time deles e estão achando uma super seleção. E eu acredito que o Palmeiras vai entrar em campo e vai atropelar os caras, porque eles estão falando muita besteira nos últimos dias. Mas saindo desse assunto, Abel Ferreira está trabalhando para quebrar um tabu. Desde 2019, o Palmeiras não ganhou o Flamengo. Aí vem o Flamengo, como assim? Desde 2019, o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2018. Até 2018, quem defendia o tabu era o Palmeiras. E em 2017, o Palmeiras ganhou do Flamengo. Em 2018, fecharam o ano com 2 empates. O Flamengo veio vencer o Palmeiras em 2019, então o tabu é do lado dos caras por apenas 2 anos e não se fala mais nisso. Então assim, o Abel Ferreira também desde quando chegou no Brasil, fez 3 partidas contra o Flamengo. 3 partidas e não venceu nenhuma. E já é o momento de quebrar o tabu, assim como o Abel Ferreira tem quebrado alguns tabus, como eliminar o São Paulo na Taça Libertadores da América, conquistar uma vitória em cima do São Paulo na Libertadores da América, conquistar uma vitória em cima do Internacional novamente, porque o Palmeiras não ganhava dos caras lá dentro desde 2016. E aí E nisso o Abel vem quebrando alguns tabus que o Palmeiras vem sofrendo. E eu acho muito importante quebrar esse tabu contra o Flamengo. E acho mais importante ainda quebrar o tabu que nesse momento nós temos lá em Minas Gerais também. Estou muito ansioso e esperançoso pela classificação do Palmeiras para a final da Taça Libertadores da América, tá? Porém, se a gente passar para a final da Taça Libertadores da América e não tiver um ótimo resultado contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, aí sim eu fico mais esperançoso. Se tiver que trocar um bom resultado contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro por uma vitória numa possível final da Taça Libertadores da América, eu prefiro trocar a vitória na Taça Libertadores da América e dane-se os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Para mim, sou muito mais Libertadores. Contra a Chapecoense, eu acho que o Palmeiras vai passar e vai passar bem. Eu acho que o Palmeiras vai voltar muito bem dessa parada, tá? Eu já havia comentado no vídeo anterior que acredito que o Palmeiras vai voltar com um entendimento maior daquilo que o Abel Ferreira quer. E contra os Gambás, como eu já disse, eu gostaria que nós enfrentássemos eles com o que temos de melhor. Já contra o Atlético Mineiro, é um jogo no qual eu tenho certeza que o Abel Ferreira está estudando bastante. E o Abel Ferreira vai estar estudando muito esse time do Cuca, porque os caras detêm até o momento uma grande visibilidade.
vários treinadores que os enfrentaram, inclusive o próprio Abel Ferreira não conseguiu vencê-los, tá? Inclusive o Palmeiras não venceu porque o Palmeiras entrou também com um time muito alternativo e teve a expulsão aos 34 minutos do próprio Patrick de Paula, no que acabou prejudicando muito o desempenho do time palmeirense contra os caras. Mas ninguém tem encontrado um defeito, um ponto fraco nesse time do Cuca. Então tenho certeza que o Abel Ferreira, estudioso de futebol como é, e é um cara muito inteligente, está preparando muito bem uma estratégia para conseguir surpreender o Galo, tanto aqui em São Paulo quanto lá em Minas, e a gente seguir firme para as finais da Taça, a final, né, porque é um jogo só da Taça Libertadores da América. É isso daí, palmeirense, é o recado desse momento. Se aparecer alguma outra coisa, algum assunto relevante, eu trago aqui para vocês. Valeu!